Mas antes de qualquer coisa, eu queria falar sobre o Cauli, cara. Cara, vocês sabem, eu já falei várias vezes aqui, que eu sou um defensor do futebol do Cauli, porque eu acho ele um bom jogador de meio campo. Eu acho que o Cauli foi muito prejudicado pela forma que o Rogério Ceni escalou ele no decorrer dos campeonatos anteriores, né? Porque existem jogadores que você consegue transformá-los em coringa. Mas tem jogadores que você não consegue. O Cauli é esse jogador, ele não consegue. O Rogério Ceni escalou o Cauli. Se eu tiver errado, você pode botar no comentário a sua opinião, que no próximo vídeo eu vou repercutir. Rogério Ceni escalou ele de falso 9, aberto pela direita, aberto pela esquerda, de camisa 8, de volante. O pouco que ele jogou foi na posição dele, que é de criação. Então, assim, na minha cabeça, quando você tem um jogador que não tá bem, você não pode inventar nada com esse jogador. Se ele não tá bem, você precisa colocar ele aonde ele vai jogar o mais confortável possível. E mesmo assim o Rogério Ceni continua tentando. E aí a grande questão é a seguinte, agora o Rogério Ceni tá colocando ele na posição dele, e a moral dele tá tão em baixa, ele tá tão com medo de fazer as coisas acontecerem, que simplesmente, meus amigos, ele não consegue render nem na posição dele de origem. E aí eu defendo, eu já falei dele aqui, eu acho que é um bom jogador, o São Paulo teve interesse, eu falei não vende, mas vendo esse último jogo agora contra o Vitória, a grande questão é que ele não consegue desempenhar um bom futebol com Barcelona de Ilhéus, com Galícia, e também não consegue jogar um Bavi, sabe? Então, assim, avaliando essa situação aí do Cauli, eu cheguei à conclusão que a melhor forma de você respeitar o jogador, respeitar o processo, respeitar o ciclo e não desvalorizar ele ainda mais, é você utilizar ele como uma moeda de troca. De repente, se você olhar o mercado hoje, você consegue, se olhar o próprio São Paulo, né, com jogadores ali, precisa de um camisa 9, por que não? O Cauli mais um valor pro Calleri, né? O Cauli mais um valor pro Luciano, eu não sei. Eu também não acho que o Luciano seja esse protagonista, ou meia para substituir o próprio Everton Ribeiro. Eu acho que o Cauli é uma moeda de troca valiosíssima, valiosíssima, e com todo respeito ao jogador, eu acho que ele não consegue mais jogar no Bahia, eu acho que ele não consegue mais desempenhar minimamente seu futebol, ele não desaprendeu. Muitos torcedores, pelo fato dele não conseguir voltar a jogar, né? E essa pergunta eu fiz a mim mesmo também. Eu falei, será que o Cauli de 23 era o falso, e o de 24 e 25, e o que está iniciando essa temporada é o verdadeiro Cauli? Porque pode ser. Né? Quantos jogadores apareceram aí de uma temporada só? Estouraram uma temporada e na outra não jogaram mais nada. Né? Pode ser. Então, mesmo que por isso, né, eu acho que o Bahia ele deveria, nesse momento, com muita dor no coração, porque eu gosto desse jogador, eu acho que deveria utilizar ele de moeda de troca para que ele não desvalorize cada vez mais. Né? Porque a tendência é que ele desvalorize cada vez mais. Porque hoje ele é reserva, ele entra, ele não dá conta do recado, ele não consegue acertar um passe. Então, assim, na minha humilde opinião, acho que o Bahia deveria colocar ele no mercado e quem sabe fazer uma troca com outro clube de um atleta. De um atleta. Atleta é fogo, né? Atleta que chegue mais empolgado, mais motivado, querendo fazer história, porque parece que o Cauli ele caiu na mesmice, né? E para tirar isso é muito difícil, é muito complicado, tá? Outra coisa que eu queria falar é sobre a informação sobre Alejo Velíz, tá? Alejo Velíz, meus amigos, a situação dele é difícil, como eu disse anteriormente, o Bahia ainda tem algumas tentativas, nós trouxemos com exclusividade aqui no canal que o Bahia dá até a próxima sexta-feira um prazo pro tricolor baiano, aliás, para a equipe argentina do Rosário Central para definir a situação envolvendo o Alejo Velíz, mas que o Bahia já estava monitorando alguns jogadores como plano B. Tá? Eu trouxe aqui o nome com exclusividade, também com exclusividade não, porque o Tricolor On trouxe também com o Bruno Queiroz, o Pastorzinho, a informação sobre o David Washington, e é verdade, falei com o representante do David Washington, que o Bahia procurou o jogador, teve interesse no empréstimo aí do atleta, mas o Chelsea não quer emprestar ele de volta para o futebol brasileiro, depois da passagem dele aqui pelo Santos, mas o Bahia pode continuar tentando, é um bom jogador, até porque o Júnior Santos, que é um jogador que foi trazido essa informação pelo Nicola e também pelo Márcio Martins nesse final de semana, não é um jogador, não é um centroavante, não é um jogador, não é um homem-gol,
Ele é um jogador que joga pelos lados do campo. E na minha concepção, na minha humilde concepção, para lado de campo já tem. Aí, ó, o Bahia negocia o empréstimo de Júnior Santos do Atlético Mineiro até o fim dessa temporada. O Galo propõe que o tricolor arque com todo o salário do atleta durante o período, mas o clube baiano busca acordo para reduzir esse custo. É muito caro. É muito caro. Né? É muito caro. Ele recebe mais ou menos 1,5 milhões por mês. Então, assim, não vai pegar a bomba, né, Atlético? Não vai pegar essa bomba e vai jogar no colo aí do Bahia. E o Bahia seria muito, vamos dizer, muito inocente em aceitar uma negociação como essa. Lembrando, basta ver o histórico dele. Ele tem um histórico muito grande de lesões. Inclusive, ele está lesionado nesse momento. Ele não joga desde setembro do ano passado. Então, não pode ser assim. Né? Não pode ser assim, tá? A princípio, o acordo prevê pagamento de 1,5 milhões por mês. O Bahia tenta reduzir esse valor e dividi-lo com o Galo. Não tem lógica o Bahia pagar 1 milhão para um jogador como o Júnior Santos. Desculpa, ele tá vindo em baixa. Ele tá vindo em baixa. Então, se o Bahia aceitar esse tipo de negociação, esquece, tá? O Bahia e outros 2 clubes consultaram a situação do jogador. Nos últimos dias, o atacante foi alvo do Corinthians, como nós falamos aqui, que também tenta um acordo por empréstimo. O Galo planeja que o acordo conte com opção ou obrigação de compra. A grande questão, meus amigos, e sendo bem sincero aqui para vocês, é que o Atlético Mineiro quer se desfazer do jogador. O Atlético Mineiro pagou aí quase mais de 40 milhões de reais no Júnior Santos e ele não deu certo. Porque ele não conseguia jogar, ele sempre teve um problema físico, inúmeros problemas físicos que impossibilitaram dele entrar em campo. Então, assim, o Atlético quer recuperar esse dinheiro. Então, a possibilidade do Atlético vai querer emprestar, vai querer pagar, não vai querer arcar com salário, evidentemente, porque a situação ao lado do Atlético não tá legal, né? E também vai querer botar a obrigação de compra. Aí não tem, cara, com toda sinceridade, sabe que eu trago a minha opinião aqui sempre sincera com vocês. Eu tô vendo um monte de influenciador, eu tô vendo um monte de jornalista, tô vendo um monte de torcedor falando, pô, Júnior Santos. Gente, pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus, pô. O Júnior Santos não é aquele do Botafogo, ele não voltou nunca mais a ser aquele lá do Botafogo, porque ele não consegue jogar. As questões físicas dele têm atrapalhado brutalmente a carreira dele. Ele não joga desde setembro. Desde setembro. E detalhe, ele é um jogador que joga pelos lados do campo. Ele não é um jogador que é um centroavante, não é um goleador. Ele tem pouquíssimos gols na carreira. O Bahia precisa urgentemente de um centroavante, de um substituto eventual pro Everton Ribeiro. O Bahia não precisa de mais um jogador de lado de campo, pô. Eu não faria, a não ser que viesse, porra, por um valor irrisório, meio a meio salário, 1 ano aí de contrato, de empréstimo, sem risco nenhum aí pro Bahia. Agora tu botar dinheiro, pagar 1,5 milhão por mês, ou até mesmo que o Atlético pague meio milhão e o Atlético pague 1 milhão, eu acho que é muito ainda pelo Júnior Santos, cara. Se você tem curiosidade, vai no Transfer Market e bota Júnior Santos e você vai ver o histórico aí do jogador. O histórico dele de lesões é altíssimo, ele jogou muito pouco nos últimos 2 anos. Tá bom? Deixe seu like aqui na Gol, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Estel, essa é a Gol TV, forte abraço pra você. Saudações, tamo junto, valeu!